Glória a Deus. Dá uma cumprimentada nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele e para ela: que bom que você está aqui comigo. Aleluia. Vamos pregar então, né? Aleluia. Quem está feliz com Jesus aqui? Legal. Então, meu nome é Johnny. Eu sou pastor nessa igreja, mas às vezes eu venho. Bom estar aqui, gente. Aleluia. Preparados? Nós estamos iniciando uma série nova. E aperte os cintos, porque será uma queda livre. Nos braços do Pai, claro, vai ser bom. Amém? Eu quero que você me dê sua atenção. Nós vamos entrar em umas coisas bem profundas aqui hoje. Bem profundas mesmo. E que vão rasgar os nossos corações nessa noite. Seu coração e o meu vai ser rasgado na presença de Deus. Ore a Deus para que Ele toque você através dessa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero abrir essa palavra com o texto de Salmos 37, versículo 4 e 5. Que é um texto que você conhece. Agrada-te ou agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Todos nós temos sonhos, sim ou não? Temos sonhos de uma vida perfeita, né? Temos, de certa forma, uma busca, um anseio por satisfação plena. Todo mundo busca essas coisas. Até estamos debaixo de uma palavra de Jesus, né? Que Ele mesmo disse. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando a gente olha essa palavra de Jesus, eu pelo menos digo assim: por que eu iria querer viver menos do que Jesus tem para mim? Por que eu quereria viver menos do que Jesus tem para mim? Não dá muito certo isso. Eu quero viver tudo o que Jesus tem para mim. Só que aqui nós temos uma verdade. Isso aqui é uma verdade. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é grande, que é poderoso, é uma verdade. No entanto, ao mesmo tempo, nós temos um problema. E o problema é que nós iremos conversar sobre o problema, na verdade, nesses dias aí. É isso que a gente vai falar. Não tem mais aqui, né? Só aqui. Nós vamos falar sobre deuses falsos. Então, hoje eu vou introduzir o tema, que nós vamos conversar aí nos próximos 2 meses, com exceção do sábado que vem, que vai ser um sábado especial, depois você vai saber o que vai acontecer. Mas nós vamos conversar então sobre esse tema, deuses falsos. Ele está baseado no livro do Tim Keller, Timothy, né? O Timóteo Keller, o Tim Keller aqui. E hoje eu vou falar sobre fábrica de ídolos. Existe uma fábrica de ídolos. Legal, você vai gostar muito do que nós vamos falar hoje. Ou não, talvez você não goste muito do que nós vamos falar hoje. Eu oro para que você seja tão ou mais cortado por essa palavra como eu fui. Tão ou mais. Pelo menos o quanto eu fui. No mínimo. Por isso abre o teu coração aí. É muito interessante quando a gente vai falar sobre deuses falsos, e sobre ídolos no caso, porque há mais ídolos no mundo do que realidades. Nossa, Johnny, que sério. Vai vendo. Eu vou ler um relato aqui para você, e que você vai lembrar do início da pandemia e de alguns anos que nós vemos alguns fatos assim ocorrendo em grande proporção até, em escala bem larga. Já a gente vê acontecendo algumas coisas. Eu vou ler aqui de alguns anos atrás. Depois da crise econômica global que começou em meados de 2008, seguiu-se uma sequência trágica de suicídios de indivíduos outrora ricos e bem relacionados.
O diretor-chefe, vou falar alguns aqui, de operações da Freddie Mac, não sei se conhece essa empresa, enforcou-se em seu porão. O diretor executivo da Sheldon Good, acho que é bom não ser diretor, né? Não, brincadeira. Uma das principais firmas de leilões de imóveis dos Estados Unidos se atirou de cabeça ao volante do Jaguar vermelho. Tipo, pá! Morreu. Um gerente financeiro francês que investiu a riqueza de muitas famílias reais e líderes da Europa e que perdeu 1 bilhão e 400 milhões do dinheiro de seus clientes no esquema da Ponzi e Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu no escritório da Madison Avenue. Um executivo sênior dinamarquês com o HSBC Bank enforcou-se no guarda-roupa de sua suíte, que ele pagava, a suíte que ele estava custava 500 euros por noite, lá em Knightsbridge, acho que é o nome. Ou, sei lá como é que fala, Londres, aleluia. Quando um executivo da Bear Stearns soube que não seria contratado pela JP Morgan Chase, que comprara a sua empresa quebrada, ele tomou uma overdose de drogas e saltou do 29º andar do prédio de escritórios que ele trabalhava. E assim vai. Alguns malucos bem-sucedidos, ricos, que tiraram a sua vida porque aconteceu alguma coisa na vida. E aqui, com base no livro, a gente chega num ponto bem interessante, que aqui tem uma estranha melancolia que assombra as pessoas em meio à abundância. Não é a escassez, em meio à abundância, uma estranha melancolia. Norte-americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar o anseio de felicidade, mas a esperança era ilusória. Sabe por quê? Os norte-americanos, eu acho que a gente já acredita nisso também. A gente acredita que prosperidade pode saciar os anseios que a gente tem. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Nunca. Eu sempre falei isso, não tinha lido esse livro ainda. Falei, se dinheiro fosse a solução de todos os problemas, milionário não se enforcava e se jogava de prédio, tirava a sua vida. Se dinheiro fosse a solução. Então essa estranha melancolia se manifesta de muitas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de você não encontrar o que está procurando. Procura e não encontra. E aí surgem dois sentimentos. Existem dois sentimentos que em meio a essas crises, pelo menos dois, podem ter outros, mas eu vou falar só uma palhinha de dois. Que são a tristeza e o desespero. Sabe qual é a diferença entre tristeza e desespero? A tristeza é a dor a qual existe fonte de consolo. Toda tristeza ela gera uma dor, e tem uma fonte de consolo. Alguém vai te ajudar, alguém vai te dar o ombro para você colocar a sua cabeça, chorar. Essa dor, ela tem solução. Por exemplo, quando você perde uma coisa boa, quando você tem que experimentar uma reversão no seu emprego, de repente você tem que cair de um cargo, você perde uma coisa muito importante, você encontra conforto na família, amigos, pessoas vão te ajudar. Agora, desespero não. Desespero é inconsolável. Desespero é inconsolável porque ele vem de perder uma coisa final. Perdi tudo. Perdi tudo que eu tinha. Esse sentimento. Então, quando você perde a fonte suprema do seu significado e esperança, não há fontes alternativas para recorrer. E aí quebra o teu espírito. Quebra. E é por isso que os caras se suicidam. Então, qual é a causa dessa estranha melancolia? Por que isso tem acontecido e permeia a sociedade, nossos dias, o momento que a gente vive, mesmo gente trabalhando pra caramba, prosperando, avançando, mas se transforma num desespero absoluto quando uma prosperidade diminui.
quando de repente alguma coisa sai do seu controle e entra um desespero. Tem um cara aqui, o Tocqueville aqui diz que vem de tirar, sabe de onde vem esse desespero aí? Vem de tirar alguma alegria incompleta deste mundo e construir toda a sua vida nela. Você pegou uma alegria incompleta, você disse assim, se eu tiver essa garrafinha de álcool gel, minha vida nunca mais será a mesma. Então agora você colocou toda a sua esperança nela. Seria muito legal se eu derrubasse ela, quebrasse agora. Ia ser uma ilustração que você nunca mais ia esquecer. Mas eu acho que eu não vou fazer isso. Né? Pá! E aí entra aquele desespero, porque você construiu toda a sua vida em cima daquele negócio. Essa é a definição de idolatria. Tudo isso que eu falei para dizer para você que isso é definição de idolatria. Atos 17, 16, conta aqui um trecho, um texto bíblico, quando Paulo ele chega em Atenas, e depois de observar algumas coisas ali, o texto diz, pode pôr ali o texto de Atos 17, 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, não tem texto, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo ficou assim, inquieto, ele ficou, sabe, com um nó no estômago assim, quando ele percebeu o tamanho da idolatria que havia em Atenas. Em Atenas, algumas figuras que haviam lá, tinha Afrodite, a deusa da beleza, tinha Ares, deus da guerra, tinha Artemis, a deusa da fertilidade e da riqueza, tinha Hefesto, que é deus da tecnologia, do ferro, do fogo, do artesanato, dessas coisas criadas. E Paulo ele está em Atenas e ele percebe esse culto a essas entidades, a essa cultura que eles tinham ali. E aí eu percebo o seguinte, gente, que nosso conceito de idolatria, qual é o nosso conceito de idolatria? Né? Eu vou mostrar para você qual é o nosso conceito de idolatria. Meu Deus, tu és meu prazer. Oh, garrafinha de álcool gel. Isso é tudo que eu preciso. Se eu passar, não vão ter vírus. Né? Esse é o nosso conceito de idolatria. Básico. Então, se nós encontramos alguém que se prostra diante de uma imagem de esculturas, nós dizemos, ele é um idólatra. Mas a minha pergunta é, isso é tudo? Idolatria é apenas isso ou o que mais poderia ser idolatria? Bom, na nossa sociedade que a gente vive hoje, nós temos também algumas coisas que não são diferentes do que era lá em Atenas. Por quê? Ouça isso no seu coração. Cada cultura é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada cultura. Cada cultura tem nela um conjunto de ídolos inserido nela. Aceite você isso ou não, creia você nisso ou não, isso é assim. Então cada um desses ídolos ou dessas culturas tem temas de impressão, tem seus totens, tem seus rituais. Cada um tem os seus santuários, e eles são diversos. Alguns são tipo torres de escritórios, spas, academias, estúdios, estádios, o Brasil é bem forte isso, estádios, onde devem ser feitos sacrifícios para obter as bênçãos da boa vida e evitar qualquer tipo de desastre. Você tem que se sacrificar por aquilo. A pergunta é, quais são os deuses da beleza, do bem, do dinheiro, da conquista de hoje? Quais são os deuses, esses deuses falsos, que estão inseridos na nossa cultura, na sua cultura, na minha cultura? Podemos não nos ajoelhar fisicamente, como eu mostrei aqui, né, diante de Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são levados a proporções cósmicas, ou melhor, podemos não nos ajoelhar fisicamente diante dessa aí, pode ser. Realizamos uma espécie de um sacrifício infantil, dessa Artemis aqui. Negligenciando a família, quantos homens, quantas mulheres
negligenciando a família, a comunidade para alcançar uma maior posição nos negócios e ganhar mais riqueza e prestígio. Quer ganhar o mundo, mas perde a sua alma, perde sua família, perde as pessoas mais próximas, por causa de ganância. Podemos não nos ajoelhar também fisicamente diante da Afrodite, mas muitos jovens hoje, talvez tenha alguém aqui assim, são levados à depressão e transtornos alimentares por preocupação obsessiva. A minha imagem, meu corpo, meu Deus, eu engordei 50 gramas. Tem bastante isso. Nossa, Johnny, você está exagerando. Pode ser. Então nós vemos pessoas, ouça isso, vemos pessoas sacrificando tudo para o Deus do sucesso, mas nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Quanto mais você tem, mais você precisa, já percebeu? Porque quando nunca fecha a conta. Por que não fecha essa conta? Lá em Colossenses 3:5, Paulo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Alguns pontos ele coloca: impureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Deixa os outros, que não é hoje sobre isso que nós vamos falar. Paulo não está chamando a avareza ou a ganância de um mau hábito. Ele não está dizendo assim, ganância e avareza, isso é um mau hábito, isso não é muito bom para você, não. Ele está chamando de idolatria. Nossa, que sério. Eu acho sério. Chamando de idolatria. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode se tornar um vício espiritual. E ele esconde as verdadeiras proporções das suas vítimas. Não vai dar nada. Vai dar. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. O amor ao dinheiro. Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores. E é o único momento, ou um dos únicos momentos assim explícitos de Jesus, quando ele diz que dinheiro, amor ao dinheiro, riquezas, competem com o senhorio. Eu quero dar um exemplo aqui para você, sobre essa questão de dinheiro. Tomamos riscos cada vez maiores para obter uma satisfação cada vez menor daquilo que desejamos. Você toma riscos maiores e tem satisfação menor. E sabe o que acontece? Até que você quebra, até que quebre algo dentro de você. E aí você começa a recobrar a consciência e fala, meu Deus, o que eu estou pensando da vida? O que eu estou fazendo? Que loucura! Quando isso acontece, né? Como que eu poderia ter sido tão cego? Muitos chegam a esse ponto. É tipo assim, você tomou um porre na noite anterior, fez um monte de besteira e no outro dia, na ressaca, você fica pensando, o que eu fiz ontem? Não tem ideia. Como homens não ficam grávidos, eles ficam sabendo talvez que engravidou alguém. Mas quem paga o pato, né? As meninas pagam o pato, porque rolou lá o esquema. É tipo assim. Mas por quê? Por que a gente às vezes age assim irracionalmente? Pense nessa palavra, irracionalmente, sem pensar mesmo, gente. Tem uma resposta bíblica. E a resposta bíblica é a fábrica de ídolos. Existe no nosso coração uma fábrica de ídolos. E agora nós vamos começar a entrar um pouquinho nisso. Ezequiel 14:3 fala assim, filho do homem, Deus está falando para Ezequiel, o profeta, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Bom, tem um contexto por trás, depois você lê, mas Deus está chamando a atenção de anciãos, de homens, que deveriam
partilhar a palavra de Deus, ele está chamando a atenção dele, dizendo, esses homens aqui, o Ezequias, lá em Ezequias, em Ezequiel está falando isso, está dizendo assim, ó, esses homens estabeleceram seus ídolos em seus corações. Note a palavra, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Agora você imagina os caras ouvindo a palavra do profeta. Com os teens nós pregamos hoje sobre chega de desculpas. Agora você imagina os caras dizendo assim, o quê? Ídolo? Como assim ídolo? Não estou sabendo de ídolo nenhum. Onde? Não vejo ídolo, não tem ídolo. Que é isso? Que Deus está falando? Essa palavra não é de Deus. Rejeita a palavra do profeta, por que não? Eu sou um servo do Senhor. Talvez você está rejeitando a minha palavra porque você diz assim, eu já aceitei a Jesus. Mas ele está sendo bem severo aqui. Deus estava dizendo que o coração humano leva coisas boas, como uma carreira, amor, bens materiais e até a família, e as transforma em coisas finais. Coisas boas, família, tua carreira, e você transforma isso, o namoro, a gatinha, o gatinho, você transforma ele no final, a coisa final. Nossos corações, você não percebe, mas o seu e o meu coração definem essas coisas como o centro da nossa vida. Porque pensamos que podem nos dar significado. Ah, quando eu tiver uma namorada. Ah, quando eu tiver aquela carreira, quando eu chegar naquele lugar, naquele patamar. É isso que diz. Podem nos dar significado, segurança, realização, se os alcançarmos. Se eu alcançar isso, aí sim. Ah, quando eu tiver aquilo. Ah, quando eu for. Ah, quando eu chegar lá, aí sim. Ouça isso aqui no seu coração. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Na verdade, tudo tem sido ídolo. O primeiro mandamento é, lá em Êxodo 20, versículo 3 diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Não terás outros deuses, não tenha outros deuses diante de mim. Não farás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Antes de mim, nada. Deus está dizendo assim, eu sou o primeiro. Qualquer coisa na vida pode servir como um ídolo, um Deus alternativa, ou um Deus falso. Cometemos mais um erro, quando ouvimos sobre o significado bíblico da idolatria. Sabe qual é o erro? Pergunta para mim, qual é o erro, Johnny? Esse é mais um erro que a gente comete quando pensa. O primeiro é que a gente acha que idolatria é isso aqui, né? Prostrar diante de uma estátua, alguma coisa. O segundo é pensar que ídolos são coisas ruins. Mas isso quase nunca é o caso. A maioria dos ídolos no nosso coração são coisas muito boas. E dói ouvir isso, hein? Então, quanto maior o bem, mais provável é que esperemos que Ele possa satisfazer minhas necessidades e esperanças mais profundas. Por isso que dinheiro, riqueza tem um peso muito grande, porque você acha que se você tiver, você conquista todas as outras coisas, porque essa é a razão, ter isso resolve todos os seus problemas. Mas não é assim. Qualquer coisa pode servir como um Deus falsificado, especialmente as coisas muito boas na vida. O que é um ídolo? Vamos responder essa pergunta. O que é um ídolo? Pense aí no seu coração, o que é um ídolo? Eu fiz essa pequena introdução para te perguntar, o que é um ídolo então? Eu vou te responder. É algo mais importante para você do que Deus.
Ídolo é algo mais importante para você do que Deus. É algo que ocupa o lugar do coração de Deus, no seu coração. Qualquer coisa que absorva seu coração e sua imaginação mais do que Deus é um ídolo. Qualquer coisa que você procura que só Deus pode dar é um ídolo. Tá sinalizando que pode ser um ídolo no seu e no meu coração. É um Deus falso. Um Deus falso é algo tão central e essencial para a sua vida que se você perder, a sua vida sentiria que não vale a pena viver. Quando você tem esse sentimento, você fala, epa, calma aí, presta atenção. Tem alguma coisa errada. Um ídolo tem uma posição tão controladora em seu coração, que você pode gastar a maior parte da sua paixão e energia, seus recursos emocionais e financeiros, sem um segundo pensamento. Você põe uma viseira e fala, eu vou atrás disso. Pode ser a família, as crianças. Tem casamentos que são pura idolatria. Criação de filhos. O filho se torna um Deus para a pessoa. Carreira, ganhar dinheiro também. Conquista, aclamação da crítica, ficar bem com a galera. Salvar o meu rosto, posição social. Pode ser um relacionamento romântico. Competência, habilidade, conquistei essas coisas, circunstâncias seguras, confortáveis, sua beleza, seu entendimento, cérebro, ficar inchado, tanto saber coisa. Uma grande causa política ou social, sua moralidade, seu conceito de moralidade, virtude, ou mesmo sucesso ministerial cristão, pode ser um ídolo. Está vendo que não são coisas ruins? Porque nós temos sim que lutar por questões sociais, políticas, de prosperidade, ministeriais, reino de Deus, mas isso não pode se tornar um ídolo. Não pode roubar o lugar de Deus no seu e no meu coração. Ah, se eu tiver isso, então sentirei que minha vida tem significado, então saberei ter valor, então eu me sentirei significativo e seguro no mundo. Agora sim, agora as pessoas veem o meu valor, olha onde eu cheguei. Ídolo. Se qualquer coisa se torna mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, significado na vida e na identidade, então é um ídolo. Existem ídolos culturais, por exemplo, poder militar, alguns, né? Ficam fissurados com esse negócio aí. Progresso tecnológico, outros outros, prosperidade econômica. Não, você não sabe com o que você está falando. Aqui nós tem cacife aqui, rapaz. São ídolos. Ídolos das sociedades tradicionais incluem, por exemplo, família, trabalho árduo, dever e a virtude moral. Enquanto que culturas ocidentais já mais pulverizadas, tem como ídolo, por exemplo, liberdade individual, autodescoberta, a fluência pessoal e a realização. Também podem haver alguns ídolos mais intelectuais, que nós chamamos de ideologias, né? Porque ideologias são pensamentos, ideias. Conjunto de ideias se defende e se idolatra. Todos eles, todos esses que eu listei e outros que eu não listei, então tudo que nós nem falamos, tem muitos ainda. Todos eles nos prometem segurança, todos eles. Cara, quando você tiver isso aqui, acabou para tu. Deu tudo certo, você vai ser o homem mais feliz desse mundo. Promete paz, aí, cara, como é que é? Liberdade financeira. Você é dono do seu próprio nariz. Felicidade, cara, você vai poder fazer tudo o que você quiser. Apenas, vai prometer tudo isso, apenas se eu basear minha vida nisso. Nas vidas dessas coisas aí, desses ídolos. E a Bíblia usa 3 metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos nos seus corações. Existe uma forma de nós nos relacionarmos, ou pelo menos 3 formas de eu me relacionar com um ídolo no meu coração. Que são as mesmas formas de relacionamento com Deus.
as mesmas, que é adorar, relacionamento com ídolos é adorar ídolos, confiar nos ídolos e obedecer os ídolos. Adorar, confiar e obedecer. Aí você tem que fazer uma pergunta, faz no seu coração aí. O que você mais teme? O que se acontecesse, você iria ficar desesperado, não triste, desesperado. O que se perdêssemos faria a vida não valer mais a pena viver? Eu ouvi uma vez uma história de um garoto que a mina terminou o namoro com ele, por carta ou por uma mensagem, mas acho que ela escreveu. E ele ficou muito mal, mas ele se mostrou muito bem para a família dele. E à noite, quando a galera foi dormir, ele pulou do 7º andar. Porque o final da vida dele, que ele queria, o que ele queria alcançar era aquele namoro. E quando ele perdeu, ele temia perder aquilo, ele perdeu. E aí ele foi lá e puf. Ídolos nos dão a sensação de estarmos no controle. Quando eu tenho um ídolo, e podemos localizá-los olhando para os nossos pesadelos. Quer achar um ídolo no seu coração? Pense no que você mais tem medo de perder. Talvez isso seja um sinal. Os ídolos nos controlam, pois sentimos que devemos tê-los, ou a vida não tem sentido. O que nos controla é nosso Senhor, sabia? Tudo que te controla é teu Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que procura aceitação é controlada pelas pessoas que ele deseja. Nós não nos controlamos. Nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Nós não nos controlamos. Nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida. O que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos, temos alguns psicólogos aqui que vão concordar comigo. O que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos podem ser questões simples de idolatria, só idolatria. Nem é um problema psicológico. Se tornou um problema psicológico por causa de um problema espiritual de senhorio. A questão é senhorio. A verdade é que ídolos dominam nossas vidas. Ouça isso. Ídolos dominam a sua vida. Você é dominado por tudo aquilo que é senhor na tua vida. Se o sexo é o teu senhor, você vai ser dominado pelo sexo. Se dinheiro é o teu senhor, você vai ser dominado pelo dinheiro. Se religiosidade é o teu senhor, você vai ser dominado e consumido por ela. Seja o que for. E a única maneira, ouça isso no seu coração, a única maneira de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é voltar para o verdadeiro Deus. Só tem um jeito, gente, de a gente ser liberto de deuses falsos. Volta para o verdadeiro Deus, o Deus vivo, aquele que se manifestou no Monte Sinai para Moisés, aquele que se manifestou a Israel na cruz através de Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, e se você o encontrar, Ele pode realmente satisfazê-lo. Se eu o encontrar, Ele pode realmente me satisfazer. E se eu deixar, se você deixar, se nós deixarmos, Ele pode realmente nos perdoar. Quando nós falamos com os adolescentes, usamos o texto de Daniel 1:8, que diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. É uma questão de decisão. Eu preciso decidir
que o verdadeiro Deus na minha vida vai ser Jesus, que vai ser Jeová, que vai ser Yeshua, o Senhor. Ele vai ser o único e o verdadeiro. Não passe sua vida inteira tentando realizar sonhos vazios que alterarão sua identidade e transtornarão a sua alma para sempre. Não faça isso. Não espere chegar no final, um colapso na sua vida. Decida antes, decida agora. Eu vou viver para Deus agora. Eu não sei como vai ser minha jornada, eu não sei quais serão os meus desafios, mas eu decido que Deus vai ser o Senhor da minha vida, e tudo mais vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na minha vida. Em nada vai roubar o lugar que é dele. O lugar dele é dele, só dele, tem que ser só dele. Mas aí o que o mundo faz? Ele prega e diz que Deus não existe. Nossa, que legal! Tiramos o lugar de Deus. Eu estava ouvindo o Thiago Brunet ontem, uma coisa que ele estava falando lá, e ele falou um negócio bem interessante, que ele atendeu um casal, e esse casal, eles estavam com problemas sérios no casamento. Por quê? Porque ela ganhava 3 vezes mais que ele. O homem, o masculino, né, o varão, ele tem a necessidade natural, ele foi codificado por Deus para ser provedor. Não é o único provedor, mas é natural dele. Natural da mulher, não é que ela não trabalhe, natural da mulher é que ela se sinta protegida. Tipo assim, é uma aliança perfeita de cuidado e de amor, está tudo certo. Não é uma questão de quem ganha mais, ganha menos. É a questão de como você tem o seu papel dentro da família. E eles estavam em colapso. Aí o que ele falou? Vá para os conselhos milenares. Pegam o livro, não está aqui, tem uma Bíblia. A Bíblia é um livro milenar que funciona há mais de 4.000 anos. Ele funciona. Você pega os princípios desse livro, que talvez pessoas tenham religiões diferentes, mas você pega o princípio desse livro e ele funciona em qualquer religião, porque é a palavra da vida que está ali intrínseca no livro. Forte, né? Então não é uma questão de religião, nada não, é questão de ser a palavra de Deus. Então não passe a sua vida inteira buscando uma coisa passageira para satisfazer aquilo que só Deus pode satisfazer no seu coração. Você já percebeu? Não sei se você já fez essa pergunta, mas por que o desejo mais profundo do meu coração é frequentemente um desastre? Lá no livro de Romanos, Paulo escreveu que uma das piores coisas que Deus pode fazer com alguém, depois você lê lá Romanos 1:24, eu nem pedi para colocar esse texto, eu acho. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é entregá-las ao desejo do seu coração. Pior coisa que pode acontecer, e Deus faz isso. Ok, faz o que você quiser, a vida é sua. Mas, sabe por quê? Porque o maior castigo inimaginável seria permitir que alguém conseguisse o seu sonho mais amável. Sabe por quê? É porque nossos corações moldam esses desejos em ídolos. Pior coisa que tem é Deus, vou repetir isso porque acho que não entendeu. Pior coisa que pode acontecer é Deus entregar pessoas aos seus desejos, aos desejos dos seus corações. Por que esse é o maior castigo inimaginável seria permitir alguém conseguisse o sonho mais profundo, mais amável que ele quer? É porque o nosso coração, ele molda esse desejo, esse sonho, e transforma ele num ídolo. No mesmo capítulo, Paulo, ele vem e fala em Romanos 1:25, sobre a história da raça humana. Ele diz assim: eles adoraram e serviram as coisas criadas, ao invés do Criador. Olha o problema. E aqui, se você for ler depois, vai falar de disposição moral horrível, é uma catástrofe o que acontece. Romanos 1 é muito difícil de ler. Você olha assim, meu Deus, por que o Senhor permite? Pergunta para ele isso aí. Não sei por que ele permite, mas ele permite. Só que o problema é que as pessoas, elas adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador. Tem pessoas assim dentro da igreja, fazendo do seu líder o seu Deus.
E se o seu líder não se importa com você e cuida de você, você abandona Deus e morre. Porque você depositou toda a sua esperança e confiança numa pessoa e não em Deus. Você colocou a pessoa no lugar de Deus e se lascou. E aí cantou aquela música, eu me lasco por inteiro, eu faço tudo. Vai pra galera. Droga, quebrou tudo, deu ruim. É ou não é? Todo ser humano deve viver para algo, sabia? Você sempre vai viver para alguma coisa. Se Jesus diz não podeis servir a dois senhores, ou vai agradar um e desagradar o outro, é porque você sempre vai servir alguém. Então você vai viver para algo. Se olharmos para alguma coisa criada para nos dar o significado, a esperança, a felicidade, que só Deus pode dar, então acabará por não se cumprir e vai quebrar teu coração de novo. Você vai ficar decepcionado. Então as pessoas, elas não estão se firmando com Deus hoje, dentro de uma igreja, talvez, porque elas têm um problema de senhorio. Quer segurança para a sua vida, jovem? Viva para Deus, sempre. As coisas não estão do jeito que você queria, viva para Deus. Viva para Deus. Nossa dinâmica de viver para Deus, nessa dinâmica de viver para Deus, eu preciso enxergar que a Bíblia tem um princípio central que eu não posso negligenciar. Sabe qual é o princípio central da palavra de Deus que eu nunca posso negligenciar? Sabe qual é? Sim ou não? Rejeite a idolatria. Rejeita. Não aceite idolatria. Percebeu? Fez aquela avaliação que nós falamos no início, percebeu que alguma coisa é muito importante para você, ei, calma aí, põe essa coisa no lugar de, não, aqui não. Então eu quero usar aqui algumas coisas que vão chamar bastante sua atenção e a minha também. Todo Deus falso que um coração pode escolher. Porque é o coração que escolhe, seja amor, dinheiro, sucesso, poder. Tem uma poderosa narrativa bíblica que explica como esse tipo particular de idolatria funciona em nossas vidas. E eu queria que você visse algo na vida de um cara que eu admiro demais, demais na Bíblia. E o nome dele é Abrão. Abrão depois ele recebe o nome de Abraão, enfim. Ele é conhecido como pai da fé, Abraão. Ele teve um primeiro chamado, no primeiro chamado, ele ele é uma figura interessante dentro ali do Antigo Testamento. Deus vem, fala com ele, diz algumas coisas. E como a maioria dos homens, nos tempos antigos, Abraão, ele desejava ter um filho, porque o filho, ele era o herdeiro que ia continuar o nome dele. Então, no caso de Abraão, esse desejo de ter um filho se tornou o mais profundo desejo do seu coração. Vai lá ler a partir de Gênesis 12, ali a história de Abraão, é bem interessante a gente ler. Finalmente, além de toda a esperança, um filho nasceu para ele, e ele agora tinha tudo o que ele sempre quis. Abraão tinha um sonho de ter um filho e ele alcançou isso. Então Deus pediu que ele dê tudo. Ele falou, Abraão, dê tudo para mim. Bom, dentro desse chamado de Abraão, desse primeiro chamado de Abraão, Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Então Abraão, obedientemente, ele abandona todas as coisas para seguir a Deus. Ele tem um encontro com Deus, verdadeiro, real, e ele abandona tudo para seguir a Deus. Muito parecido com o que você e eu já fizemos. Deixamos toda a nossa vida para trás para seguir Jesus. Então Deus promete que ele vai ser uma bênção, Deus iria abençoá-lo e que
A geração de Abraão seria uma bênção para todas as gerações e em toda a terra. Por isso Deus promete então um filho que dele sairia essa geração. Só que o seguinte, Abraão já era idoso, quando Deus fala com ele, ele tem lá na casa 75 anos em diante, e Sara também, e os dois então já estão na casa de 100 anos, um e 90 o outro, muito velhos, e eles ainda não têm filho, o filho da promessa não nasceu. Você consegue imaginar que Abraão aqui, ele tinha um sonho de ter um filho. Ele é o cara que talvez mais sonhasse com esse filho, desejasse o dia que esse filho iria nascer. Agora nasce o menino, nasce Isaac. O que Abraão faz? A Bíblia diz que Abraão faz um sacrifício de comemoração. Ele faz uma festa. Lembra da história do filho pródigo? Que o filho vai embora, ele some, e o filho volta para casa. Quando ele volta para casa, o pai diz para os servos: faça uma festa, pegue o melhor animal, vamos carnear o melhor animal que tem aqui, e vamos fazer uma festa para o meu filho, porque ele voltou. Abraão faz uma festa em comemoração ao filho que nasceu, e ele está muito feliz. Só que tem algumas perguntas aqui que eu queria que você fizesse. A Bíblia não afirma isso diretamente, mas é bom pensar. Primeiro, esse sacrifício foi a Deus ou ao filho que nasceu? Porque ele estava esperando muito esse filho. Segundo lugar, será que Deus era apenas um meio para o fim? Terceiro lugar, o que Abraão acabou por dar o seu coração? A quem Abraão acabou por dar o seu coração? Aí vem o segundo chamado de Deus para Abraão. Ele fala assim, Gênesis 22, 2. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama. Olha as afirmações de Deus para Abraão. Deus estava tendo um papo aqui, ó, cara a cara. Falando assim: Abraão, faz o seguinte. Pega o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama. É isso que ele está dizendo. Vá para a região de Moriá, sacrifique-lhe ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Olha só, Deus não está dizendo pega Isaac, ele está dizendo assim: pega teu filho. Pega teu único filho, Isaac, a quem você ama. O afeto de Abraão se tornou a adoração. Era o filho da promessa. Estava dentro dos planos de Deus para Abraão. Mas ele não percebeu que esse filho começou a tomar o lugar de Deus no coração dele. E é muito forte, porque nos tempos antigos, todas as esperanças, todos os sonhos que um homem tinha, e a sua família tinham, descansavam no filho primogênito. Primogenitura naquela época, não só no povo hebreu, no povo do Egito também. Lembra quando Deus manda as 10 pragas, a última praga, o que Deus faz? Deus acaba com toda a esperança do Egito, da prole, da continuidade do reino, e os primogênitos morrem todos. Não era só o filho mais velho que morria, era a herança que morria, era a honra que morria, porque o filho primogênito garantia. Por isso que era uma festa quando nascia um homem naquela época, primogênito. Por quê? Porque fazia-se uma festa, porque agora a família teria honra no meio da sociedade. Era cultural. Só que Deus trabalha no meio da cultura. Deus se comunica através da cultura para ensinar verdades espirituais. Então, Deus não estava pedindo para Abraão
passar por cima da tenda de Isaac e vai lá, mata ele. Não, não, não. Deus, ele pediu para fazer dele um holocausto, um sacrifício. Deus estava chamando em dívida Abraão. Ele falou assim, ó, o seu filho vai morrer pela família. Se o seu filho seria a herança futura, agora ele vai morrer por ela. Abraão sabia que Deus era santo. Abraão sabia que Deus era um Deus de graça. Ele sabia tudo isso. Mas ele não entendeu. Eu tenho certeza que ele não entendeu como que Deus quer que eu cometa um assassinato. Mas ele vai resolver isso. Então eu vou obedecer. Porque adoração, obediência e o que mais? Quais são as 3 coisas? Confiança. Adoração, obediência e confiança. Então Deus estava colocando em xeque o coração de Abraão, dizendo assim, então vamos lá. Vamos ver se eu sou o que ocupa o lugar no seu coração. Você vai me obedecer? O que ele faz? Ele vai e obedece. Gênesis 22, de 9 a 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e arrumou a lenha nele. Ele amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha. Então ele estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Ele ia sacrificar o filho. Versículo 12. Mas Deus bradou dos céus, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu ele, não coloque a mão sobre o menino, pois agora sei que temes a Deus. Deus é onisciente e não sabia isso? Agora sei que temes a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Aí Deus abriu os olhos de Abraão, ele viu um cordeiro, ele pegou esse cordeiro, sacrificou no lugar do seu filho Isaque. A prova de Abraão foi para ver quanto ele era comprometido com Deus. Deus exige que sejamos totalmente comprometidos com Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Só que o Salmo 130, versículo 4 ao 8 diz assim, contigo porém está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Olha esse salmo, ele está dizendo assim, cara, coloque Deus no primeiro lugar, porque só Ele dá perdão, só Ele redime, só Ele traz paz, alegria, satisfação ao seu e ao meu coração. Nada tem o poder pleno, real e absoluto e permanente de trazer isso em nós, senão Deus. Coisas não vão resolver isso em nós. Enquanto Abraão nunca teve que escolher, ouça isso. Eu sei que é difícil ouvir uma palavra como essa, mas ela é necessária. Enquanto Abraão nunca teve que escolher entre seu filho e obediência a Deus, ele não podia ver que seu amor estava se tornando idólatra. Às vezes Deus precisa levar a gente a um lugar, onde a gente vai enxergar o que não consegue ver, para que a gente veja o que não consegue perceber, e retome o trilho, a jornada com Deus. Isso Ele faz de vez em quando na nossa vida, de uma ou de outra forma, chamando a nossa atenção, se não estamos dispostos a prejudicar nossa carreira, a fim de fazer a vontade de Deus, nosso trabalho se tornará um falso Deus, um Deus falso. Enquanto eu não estiver disposto a sacrificar os meus sonhos, meus planos, por amor a Deus,
Isso vai tomar o lugar de Deus, e você vai perder o que você mais queria. Só que é interessante que quando a gente alinha as motivações e coloca nas devidas proporções quem precisa estar em um lugar e quem precisa estar em outro lugar, Deus te dá aquilo que você ama. Deus não queria matar Isaac. Deus queria matar o amor idólatra no coração de Abraão. Deus não quer tirar a sua prosperidade. Deus não quer acabar com o seu namoro. Deus não quer tirar o seu sonho. Ele quer tirar essa idolatria que está dentro de você e de mim. É só isso que Ele quer fazer. E Ele precisa fazer isso. Porque senão a gente não vai honrar a Deus com a nossa vida. Então nós precisamos levantar hoje um altar de sacrifício nesse lugar, e colocar sobre esse altar tudo que está tomando o lugar de Deus na minha vida, tudo. Quando você entrou aqui, e se você entrou aqui e não aconteceu isso, você recebeu um papel e uma caneta, para você usar agora. Porque essa mensagem, ela tem um alvo. Ela tem um alvo que você e eu sacrifiquemos nessa noite os ídolos do nosso coração, oferecendo eles no altar, pegando aquilo que a gente identifica dentro de nós como algo que está concorrendo com Deus, e pegar um papel e escrever assim: Deus, eu renuncio isso na minha vida, eu renuncio isso, porque isso tem ocupado o teu lugar no meu coração e eu não quero mais. Quem não tem, levanta a mão, alguém vai levar para você um papel, você vai receber. Jovem, ouça isso. Nós somos controlados pelo Senhor das nossas vidas. Isso é bom, mas é ruim, porque se Jesus não é o teu Senhor, alguém outro é, ou alguma outra coisa é. O meu Senhor não é um ídolo. O meu Senhor é o Deus vivo que criou os céus e a terra. Eu quero que você seja muito sincero contigo e com Deus nessa noite. Tem pessoas com mão levantada ainda? Já vai chegar para você o papel. Nem que a gente precise gastar um pouco mais de tempo. Nós precisamos começar bem essa série. Nós precisamos colocar as devidas coisas no seu lugar. Eu estava em casa preparando essa palavra. E depois, em um momento que eu estava preparando aqui, li o livro, anotei algumas coisas, escrevi algumas coisas. Então, no dia seguinte, quando eu fui meditar nessa palavra, eu tirei um tempo para chorar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho colocado algumas coisas no meu coração que estão ocupando o seu lugar no meu coração. E a gente tem que ser muito sincero e verdadeiro para admitir isso. Porque é muito fácil você dizer assim: não, mas comigo não é assim. Que ídolo? Que ídolo, Deus? Eu ídolo? Eu sou teu filho. Eu não tenho ídolo. Mentiroso, hipócrita. Vai se converter, cara. Não há um justo, nenhum sequer, diz o Senhor. Nenhum. Como que você vai achar que está tudo bem? Como que eu vou achar que está tudo bem? Como que eu vou me colocar numa posição? Não, mas eu já venci todas essas coisas. Será? Talvez tenham coisas negativas que se tornaram ídolos. Um trauma, decepção, um ódio, uma falta de perdão se tornou um ídolo. Eu falei de coisas boas, mas podem existir coisas ruins. Isso se tornou mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa. Odiar alguém se tornou mais importante. Isso é um ídolo. Isso é pecado.
Isso te afasta de Deus, me afasta de Deus. Então a gente tem que ser muito sincero para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso me humilhar agora, eu preciso falar umas verdades para o Senhor. Embora o Senhor seja onisciente, sabe todas as coisas, eu quero que o Senhor ouça da minha boca: estou arrependido. Eu quero que o Senhor leia aqui no meu papel que eu vou escrever. O Ministério da Música vai ministrar uma canção para te dar tempo para fazer isso. Ao término, nós vamos ter um momento aqui que você vai trazer isso aqui, por isso esse tambor está aqui. E quando terminar essa reunião, nós vamos lá fora e nós vamos queimar isso como uma oferta, como um holocausto ao Senhor. Nós vamos queimar hoje, junto com vocês. Porque é um ato profético, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Deus precisa voltar a ser o primeiro. Ele tem que voltar a ser o primeiro. Qualquer coisa que está tomando lugar no seu e no meu coração, que é o lugar de Deus, tem que ser rejeitado hoje. A gente tem que rejeitar. Johnny, mas eu amo meu filho, minha filha, eu amo minha esposa, mas eles não podem ocupar esse lugar. Se eles estiverem ocupando esse lugar, eu preciso colocar isso diante de Deus e oferecer como sacrifício, renunciar a esse sentimento, esse amor idólatra, para que eu possa amar de verdade, para que eu possa continuar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos como legado, como cuidado.
apagasse as luzes agora, por favor. Nesse momento, você pode, no seu tempo, no seu momento, vir aqui, colocar como um ato profético, uma oferta, um holocausto diante do Senhor. E jogar aqui dentro desse latão, e daqui a pouco nós vamos lá fora e vamos queimar tudo isso. Jovens, ouçam isso, em nome de Jesus. Enquanto a gente estiver cheio de coisas, nós não poderemos ser cheios do Espírito Santo. Enquanto nós formos cheios de nós mesmos, cheios de razão, porque enquanto isso estiver ocupando nosso coração, como que o Espírito Santo vai nos encher? Como que Ele vai ter espaço onde não tem lugar dentro de nós? O que Deus está pedindo é que nessa noite a gente rasgue o nosso coração, conscientemente, não emocionalmente apenas,
Não é uma questão apenas de lágrimas, é uma questão de decisão. Por isso vocês escreveram algumas coisas aqui, é muito sério esse momento. Deus quer fazer algo tão grande no nosso meio. Eu dizia para os adolescentes à tarde, as pessoas estão esperando alguém que faça diferença. Se a gente andar igual todo mundo anda, como é que nós vamos fazer diferença, gente? Como é que você acha que eu e você vamos glorificar Jesus, se nós fizermos o que todo mundo faz, andar do jeito que todo mundo anda, crendo tudo que todo mundo está crendo aí? Não pode ser assim. Tem que ser muito mais do que apenas essa igreja. Tem que ser muito mais do que True Life, cara, muito mais do que isso. A gente tem que realmente rejeitar esses ídolos no nosso coração, seja qual ídolo for muito maravilhoso para você ou muito horrendo para você. Cara, quebra isso na sua vida a partir de hoje. O Canutinho veio trazer uma palavra de que Deus ele quer levantar o patamar aqui nesse lugar. Eu ouvi essa palavra alguns anos atrás já. Uma vez ele inclusive falou isso para mim, que Deus estava querendo, só que sabe por que nós não subimos ainda o patamar? Porque a gente tem que desentulhar esse lugar. No nosso coração tem que desentulhar algumas coisas aqui. Tem que mesmo, eu tenho que desentulhar e você tem que desentulhar. Para que Deus possa ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o Senhor. Você e eu não temos o controle. Quem tem o controle da nossa vida é quem é Senhor na nossa vida. E se Jesus não for o Senhor, alguém outro está sendo. Isso precisa mudar. E hoje começa um novo tempo, oportunidade de você e eu refletirmos nas próximas semanas sobre essa verdade. Se você puder comprar o livro e ler, compre e leia. Você consegue baixar na internet em PDF, baixa lá. Docero.com, você consegue baixar livros em PDF, tem esse livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. Leia esse livro, vai te ajudar, mas não fique só no livro, vá para Deus. Os teens foram desafiados essa semana a orarem por 10 minutos todos os dias, 10 minutos se encontrando com Deus. Você acha pouco? Pega então 1 hora, o tempo que for necessário, mas passe tempo com Deus. A gente precisa mudar essa realidade na nossa vida. Tem que mudar. Tem muitos de vocês que serão proeminentes nessa geração. Terão um nome muito elevado e um conceito muito elevado no meio dessa geração. Mas esse conceito elevado e esse nome não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Tem muitos de vocês que serão desatados na vida financeira, se tornarão homens, mulheres muito próximos, mas muito, eu estou falando de riqueza, absurdas riquezas, mas enquanto isso for um ídolo no seu coração, Deus não pode te dar. Entenda, Deus quer romper coisas no nosso meio. Nós temos pouco tempo ainda sobre a terra, é pouco tempo, eu não sei quanto. 100 anos comparado com a eternidade é pouco tempo. 10 anos, 1 ano, meses é pouco tempo. Tudo comparado com a eternidade é pouco tempo. Então falta pouco tempo. A nossa vida é muito curta. Então a gente precisa se alinhar com Deus, para que Deus possa fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida e através de nós. Amém.